gravação. Isso aí, agora gravando. Muito bom dia, meus queridos. Começando com a nossa aulinha de JavaScript. Amados por muitos, odiados por outros, mas vocês vão ver que no frigir dos ovos aqui, a gente vai desenrolando as coisas de uma maneira que espero eu que todo mundo consiga pegar pelo menos um pouco, né, e entender as especificidades do JavaScript, né, e não ter assim uma relação de amor e ódio, mas sim uma relação de amizade com o JavaScript, né? Então, hoje a gente vai aprender os conceitos fundamentais e algumas propriedades da linguagem, tá? Porque vocês vão ver que JavaScript ele é um pouco diferente do que vocês já viram até hoje, tá? Eu vou explicando mais pra frente o porquê. Daí, eu coloquei a agendinha de hoje. A agendinha a gente vai configurar o ambiente. A gente vai entender o que é JavaScript, quando surgiu, o que é o ECMAScript, onde a gente pode utilizar o JavaScript. A gente vai ver algumas estruturas de dados também, entender o que é tipagem dinâmica, os tipos dos dados, variáveis, const, let, os operadores lógicos e os unários também. Ah, professor, a gente já sabe o que é operadores lógicos e unários. Sim, eu sei que sabem, mas eu digo no JavaScript, tá? Porque tem algumas diferenças também, mas a aula de hoje ela vai ser mais um depara das coisas que vocês já sabem e algum complemento das coisas que vocês precisam aprender dessa nova linguagem que está sendo apresentada para vocês, tá? Então, bora configurar o ambiente. O que a gente precisa para configurar o ambiente? Tá? São pouquinhas coisas, na verdade é uma coisa em específico, né? Deixa eu abrir aqui. A gente vai precisar primeiramente do Node. A gente entra no site do Node e baixa sua versão mais estável, que é a LTS. Sempre baixem a versão LTS, tá? Mas professor, essa daqui está mais recente. Sim, mas essa daqui, ela não é a estável, tá? É a versão mais recente, porém, ela ainda tem coisas que não foram validadas, né? Agora que vocês estão fazendo softwares e estão passando pelos processos de criação e validação, vocês entendem o quão importante é a validação. Então é por isso que eles deixam a versão validada, a última versão validada, que é recomendada pela comunidade, e também deixam a versão mais recente, caso você queira testar alguma coisa que eles acabaram de lançar. Além disso, tem bastante suporte para a versão LTS, então qualquer coisinha aqui já tem um grande suporte. Para baixar, simples. Clica aqui, baixou. Beleza? Para instalar, também coisa simples. Clicou aqui no instalador. Vamos ver se a máquina coopera com a gente. Eu acho que não. Aí, ó. Bem tranquila, next, 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 tá? O negócio é que essa daqui eu já tenho instalado nessa máquina. Será que ele vai deixar eu passar por muitos passos? Vamos ver. Se dá um aceite, next, mostra onde é que vai ser instalado. Next não muda nada, next. Ele pergunta se você quer instalar junto o Chocolate. Tá? O que é o Chocolate? É como se fosse na verdade ele é um gerenciador de pacote, mas ele é uma alternativa
algo que já vem com o Node, então a gente nem precisa marcar essa caixinha não. Ah, professor, eu quero entender o que é, quero aprender. Pode marcar. Tá? A gente não vai mexer com chocolate, pelo menos no primeiro momento. Então não precisa marcar. Next, install. Ele vai começar a instalação. Geralmente é rápido. Só uma observação aí, o Kaique, pessoal, acrescentando, esse tutorial, assim como os outros que a gente fez até hoje, tem escrito lá no GitHub de vocês também, tá? Igual a gente sempre fez aí pro Visual Studio, pro .NET, esse tutorial escrito também está lá no GitHub, tá? Então vocês vão ter o vídeo, o Kaique está mostrando para vocês agora, e também tem esse tutorial escrito lá no GitHub, tá bom? Na pastinha de tutoriais lá. Perfeito. Inclusive, o tutorial dessa aula em si também eu vou disponibilizar para vocês, passo a passo, tá? Então, os códigos e etc. Não se preocupem em ficar tentando copiar código afobado, se preocupem em entender as coisas, beleza? O tutorial, sim, o passo a passo está lá, eu só estou instalando na frente de vocês para vocês verem como é que funciona. Mas. Professor, Oi. o Node é o quê? É a empresa que detém o JavaScript? Então, o Node, na verdade, ele é um framework, seria, Saulo? É uma ferramenta que auxilia a você poder usar o JavaScript também para back-end, né? E fazer a gestão de pacotes do próprio JavaScript também. Então, a definição dele é como se ele fosse um ambiente de desenvolvimento, né? É que eu não vou conseguir comparar, não sei se vocês já tiveram um pouco de Java. Ó, professor, dá para fazer aplicação todas em Java, Java também, mas JavaScript. Sim, dá para fazer ela inteira em JavaScript, a gente vai falar disso. Mas o Node seria a base, né? Um runtime, né? Fazendo comparativo com Java, seria, por exemplo, a JVM, é uma máquina virtualzinha que roda ali os comandos. Então, o Node ele vai dar esse auxílio para a gente, tá? Primeiro para gerir os pacotes, segundo para a gente conseguir executar alguns comandinhos usando o JavaScript como back-end, porque o JavaScript ele não é uma linguagem compilada, né? Ele é uma linguagem que ela está entre a linguagem interpretada e a linguagem compilada. Então ela é uma linguagem que a gente chama de linguagem script, mas ela é transpilada, então ela tem elementos de compilação e tem elementos de interpretação. É uma linguagem que tem tomada de decisão, vocês vão ver mais para frente, mas também é uma linguagem que você não precisa compilar, gerar um bytecode, né, antes de efetivamente rodar alguma coisa nela. Tá? Então é para isso que a gente baixa o Node, para dar todo esse suporte. Então, baixado o Node, como é que a gente testa se o Node está tudo certo? Né, a gente abre um console aí, um prompt de comando. Daí a gente coloca aqui Node-V. Daí tá aqui, ele vai trazer a versão 14.17.0, que é a versão que a gente instalou, tá? Então, sucesso, Node instalado na nossa máquina. Deixa
Deixa eu ver, o Carlos colocou aqui. Node é um software de código aberto, multiplataforma, que executa códigos JavaScript, backend servidor. Isso. C# do Google, mantendo fundação Node. Isso. Aí o Saulão fez um paralelo com C#. Isso, perfeito. Entenderam a pegada, é exatamente isso. Beleza, Node instalado. Aí, o que a gente precisa instalar? Alguém chuta o que precisa ser instalado depois disso? Vamos lá. Pacote Nugget. Não, ainda não. Ó quem tá aqui, ó o VS Code, meu querido, VS Code. O NPM, ele já vem junto com o Node. Tá? Então, a gente ainda não vai colocar os NPM para fazer as coisas por enquanto. A gente baixa o VS Code, tá? Eu acho que você já tem ele instalado, mas se não tiver, tem os tutoriaizinhos lá no nosso GitHub. Não, o React não vem junto, mas ele tá... A gente consegue baixar ele pelo Node Pack Modules, que é o NPM. O Node vai fazer esse auxílio pra gente. É mais um motivo pra gente ter o Node instalado. Tanto que o React em si, ele não é... A gente vai ter uma aula de React específico, mas ele não é algo que se instale, né? É algo que... Ele é uma biblioteca, na verdade. Então, para fazer um comparativo, a gente pode comparar com Bootstrap, talvez. Ali. Entendeu? Ele é algo que auxilia a gente no desenvolvimento. É uma biblioteca que auxilia a gente no desenvolvimento. Além disso, né, uma das coisas que a gente... Quer dizer, eu vou usar, e se vocês quiserem usar também, eu recomendo, é um pluginzinho no JavaScript chamado Code Runner. Tá? Lá no tutorialzinho da aula de hoje tem especificamente a carinha dele, etc. Esse aqui, ele já está instalado. E o que ele faz? Tá? Ele faz você conseguir rodar código JavaScript pelo próprio VS Code. Vai aparecer no console. Isso é uma mão na roda, porque você não precisa ficar jogando em outras IDEs ou no próprio navegador, né? Inclusive, para quem não sabe, né, a gente consegue também executar comandos JavaScript pelo navegador. Como? Apertando F12 em console, né? Aqui a gente pode mandar o JavaScript da vida que vai ser sucesso, ele vai retornar. Por quê? Porque o navegador ele consegue entender o JavaScript. Lembra que eu falei que ele tem características de linguagem interpretada? É nessa parte que eu digo. Então a gente consegue colocar comandos de decisão, fazer if, else, tudo aqui no próprio console. Tá? Então é só apertando F12 a gente já consegue testar. Se você não tiver o VS Code instalado e estiver querendo testar algo muito urgente em JavaScript, com um navegador, qualquer navegador consegue fazer isso aí. Tá? E pasmem, até o Internet Explorer faz isso. Lógico que não tem mais tanto suporte para JavaScript. Na verdade, acho que ele não tem suporte mais para quase nada. Mas dá para usar ele também. Beleza? E daí, agora a gente vai para uma parte mais legal, que é a parte de começar a brincar. Né? Então, vamos, por enquanto, deixar uma pasta no nosso computador. Eu vou criar uma outra aqui. Pode ser na área de trabalho. Crie uma pasta para essa aula. Aula Kaique.
Lógico que não com essas palavras e lógico no GitHub de vocês, tá? E daí aqui dentro, vocês podem criar um arquivo JavaScript já, tá? Que a gente vai abrir com o VS Code, ou então criar pelo próprio VS Code, se vocês preferirem, no File, New File, tá? Tanto faz. Eu vou criar direto pela pasta para quem não tem costume dar uma olhada como é que é. Só criar um arquivo de texto, aí coloca aqui exercício aula, aula.js, daí ele vai perguntar se quer mudar a extensão mesmo do arquivo, dá um sim, perfeito. Já temos o nosso arquivo JavaScript. E daí, se a gente clicar aqui em abrir com o VS Code, ele já vai estar sabendo que é JavaScript, né? Eita, pula pra cá. E daí, eu acho que vocês já instalaram lá no primeiro semestre, né? Mas o VS Code, ele tem um negócio legal, que é você instalar os temas, né? Tem um theme, alguma coisa, material icon theme, tem outros temas também, mas ele auxilia a gente na hora de identificar cada arquivo, então ele coloca ícones nos tipos dos arquivos, corzinha nas pastas. Eu particularmente adoro, não sei viver sem isso, tá? Fica aí a dica para quem quiser, mas para quem está acostumado a mexer dessa forma, também não tem problema nenhum, vai conseguir mexer do mesmo jeito, tá? Deixem esse arquivo exercício aulo. Ixi, eu coloquei aulo. Não, beleza. Exercício aulo aí. E daí a gente vai, durante a aula, mexendo nele. Tá? Sempre que aparecer uma parte de código, a gente faz aqui e testa junto. Tá? Mas por enquanto, vamos continuar aqui nos slidezinhos, vendo alguns assuntos a mais. Então, terminado de configurar o ambiente, o que a gente vai fazer agora? Vamos conversar um pouco sobre JavaScript não ser Java. Tá? Aqui eu coloquei uma imagenzinha que Java está para JavaScript como presunto, né? Ham está para hamster. Então são coisas completamente diferentes. Tá? É lógico, não tão completamente, assim, não é totalmente diferente, porque ambas são linguagens de programação, né? Só que são complexidades diferentes, são abstrações diferentes, tá? A gente pode fazer o comparativo de carro e carroça, por exemplo, tá? Então, carroça e o carro também tem roda, também armazenam coisas, etc., mas ambos não podem ser considerados a mesma coisa. A mesma coisa o JavaScript. Por isso que quando vocês estiverem falando que estão trabalhando com JavaScript, não se sintam à vontade de tirar a palavra script. Ah, eu vou fazer um negócio em Java. Meu, não está fazendo em Java, está fazendo em JavaScript. Tá? Java ele é muito próximo do C#, tá? E JavaScript, deixa eu pensar num comparativo aqui. Eu acho que ele não é parecido com nada que vocês tiveram. Assim, imagina que o HTML, né, ele se casou com o C# e teve um filho. E daí que herdou bastante coisa do HTML. É basicamente isso, tá? Ele não é tão parrudo, ele não é tão complexo quanto o JavaScript. Tipo o PHP, sim, dá para fazer um comparativo com o PHP. Inclusive tem o Team PHP e o Team JavaScript. Eu participo do Team que resolve o problema. Se o problema for resolvido fácil com PHP, eu sou Team PHP, e se for resolvido fácil com JavaScript, sou Team JavaScript. Beleza?
E aí, para que serve? Essa imagenzinha eu acho que vocês já viram, mas é bonitinha e é muito explicativa, tá? Então o HTML, ele vai fazer a parte da estrutura, o CSS vai fazer toda a aparência e o JavaScript é o que vai dar o movimento, né, e as ações, o dinamismo, né, de toda essa página. Então, além disso, né, além do dinamismo que está presente no front, ele consegue também ter o poder de atuar como back. Então, tem aplicações, né, lógico que usando outros frameworks, outras bibliotecas também, que utilizam apenas JavaScript do começo ao fim, associado a um banco de dados. Tá? Mas tem como fazer. Tá? Professor, é melhor fazer tudo em JavaScript? É melhor fazer em C Sharp e algumas coisas em JavaScript? Meu, depende. Depende do projeto, depende da sua afinidade com a linguagem. Às vezes, você não estava entendendo muito bem C Sharp, e daí na hora que veio o JavaScript aparece um outro mundo para você que faz muito mais sentido. Ou então você se dá melhor com C Sharp, ou então o C Sharp estava difícil, você vai ver que o JavaScript é mais difícil ainda e vai ficar com o C Sharp. É uma possibilidade também. Mas a priori é isso. Tá? Então é por isso que ele existe. Tá? Antigamente a gente tinha o Flash que fazia mais ou menos essa ideia, só que ele foi morto pelo HTML5. Né? Ele foi assassinado a sangue frio pelo HTML5, inclusive ele parou de dar suporte também. O Flash já não tem mais suporte. Então todos os joguinhos do Clique Jogos, do Fliperama, acho que o próprio Rabu Hotel teve que se mudar para outras coisas. É triste. F no chat aí. Eu sei que todos vocês viveram a fase do Flash. E é isso. Mas agora a gente vai ter novas coisas, né? Novos joguinhos. Então, aqui um breve descritivo, né? Eu não vou ficar lendo, eu só deixei o descritivo para se vocês quiserem consultar, mas o mais importante o JavaScript é uma linguagem de programação que permite você criar o conteúdo que se atualiza dinamicamente, controlar as multimídias, ou seja, imagens animadas e etc., dentro de um site. Não tudo, né? Mas é maravilhoso o jeito que você pode efetuar algumas linhas de código no JavaScript. Inclusive, a gente vai ver mais para frente que o JavaScript ele também consegue alterar e inserir HTML e CSS aqui. Então, ele dá uma ajuda monstra aqui na hora que você estiver desenvolvendo. Até porque, às vezes, você não quer usar o hover para alguma coisa no CSS, tem como você fazer com JavaScript. Tá? E quando surgiu o JavaScript? Então, lá na década de 90, por Brendan Eich, eu não vou explicar toda a história do JavaScript, mas ele nasceu na época do Mosaic, tá? O Mosaic que virou, acho que é o navegador do Netscape agora. O próprio Mosaic tem o nome Netscape. E ele tinha essa cara, tá? Não era bonito, mas era o que tinha para a época, então vocês não podem reclamar. Vocês nem estavam vivendo nessa época direito. Tá? Só que era década de 90, eu acredito que muitos de vocês nem tinham nascido. Então não reclamem da página. Tá? Daí ele foi criado para dar uma help, para as coisas ficarem mais dinâmicas. Daí em 94, inclusive o ano que eu nasci, né, foi fundada a Netscape para entrar nessa brincadeira. E em pouco tempo o Netscape ele se tornou o browser dominante. Né? Não é igual hoje em dia que tem muitos browsers, você escolhe qual que você quer, etc. Não. Eu tinha poucos. Tinha acho que o Internet Explorer e o Netscape.
Netscape era uma variação, era uma alternativa. Tá? E aí, quando surgiu o JavaScript, né? Então o Netscape falou, mano, vou fazer essa linguagem diferenciada aqui para mexer nas pagininhas. E a proposta inicial era fazer uma linguagenzinha baseada em Lisp, tá? Que era funcional e etc. Só que a Netscape ela tinha uns projetos anteriores com a Sun, né? Então, a Sun, que na época era detentia os poderes do Java, foi aí que surgiu a ideia deles juntarem esse nome, JavaScript, porque não era Java, né? Mas eles queriam entrar na hype do Java, porque estava em ascensão, né? Então, foi criada novas versões e etc. E daí no começo de dezembro de 95, quando o Java estava no ápice, a linguagem ela foi renomeada para JavaScript. Antes era só Lisp, tá? Daí depois virou JavaScript para surfar nesse hype aí. Mas, como a gente viu, não tem nada a ver com Java, tá? Aí surgiu-se o ECMA. O que é esse ECMA? Tá? Vamos entender. Depois que o JavaScript ele foi criado, a Microsoft ela também criou uma linguagem idêntica para ser usada no Internet Explorer. Né? A gente sabe que a Microsoft gosta de fazer esse tipo de coisa. Para conter a ambição da Microsoft, para falar, não, mano, não precisa fazer outra não. Vamos trocar então as coisas aqui. Então ela decidiu normatizar a linguagem através da organização ECMA International, né? Companhia que era especializada em padrões e normativas. Então é como se fosse uma Anvisa, sei lá, uma ISO, tá? E daí houve-se a normativa ECMA 262 em 96 e o nome JavaScript ele já era patenteado pela Sun, que hoje é a Oracle, tá? Então ele não podia mais ser usado. E daí o nome composto por ECMA e JavaScript foi usado, surgindo o ECMAScript, tá? Ou seja, o que é esse ECMAScript? Nada mais é que o próprio JavaScript, né? Só que com a palavra ECMA, você tira o Java para parar de fazer parte da Sun, né? E usa o ECMA para parecer que está padrão. Então, tudo foi mudado para ECMAScript no final das contas. Só que JavaScript já caiu nas graças da galera. O povo já chamava de JavaScript. Então não é tão fácil você mudar o nome dessa forma, né? Por problemas burocráticos eles trocaram o nome, mas até então JavaScript ainda é o que há, né? Então a gente chama até hoje de JavaScript e não tem como mais desassociar uma coisa da outra. Só que daí, em resumo, a diferença, né? O ECMAScript, ele na verdade é o nome oficial do JavaScript. Então, quando você vê coisas sobre o ECMAScript, na verdade você está vendo coisas de JavaScript, tá? JavaScript é só um apelido. Eu deixei até um exemplo. Por exemplo, ele é o nome de um famoso, né? Você sabia que o nome real da Nicki Minaj é Onikatanya Maraj? Não sabia. Você conhece ela por Nicki Minaj. Tem também vários cantores aí de sertanejo que usam nomes diferenciados para ser um nome comercial. Então entendam o JavaScript como esse nome comercial, tá? Tipo Chitãozinho Chororó, tá? E aqui é o nome real de batismo. Ou seja, isso nos leva a crer, né, que a cada atualização do ECMAScript, o JavaScript também é atualizado, né? Então, por lógica, né? Quando você atualiza um, você está atualizando o outro, por serem a mesma coisa, tá? E onde a gente utiliza o JavaScript? A gente pode utilizar no front, tá?
para fazer o dinamismo. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de carrossel, né? Você pode ir mudando os boxes aqui. Eu poderia ter colocado um GIF, mas eu não pensei na hora. Desculpe. Você pode usar no back-end o Node que vai fazer a vez para você. Você pode usar no mobile, daí você vai usar o React Native para brincadeira. Você pode usar com IoT, né, usando para controlar Arduino, internet das coisas ali, toda Raspberry, controlar sensor, ligar a luz, desligar a luz, fazer um Jarvis, controlar a humanidade por meio de robôs assassinos. Pode fazer também usando o Node-RED, tá? Que é também um framework. Temos jogos, tem o Cookie Clicker aqui, ele é todo feito em JavaScript, tá? Inclusive eu deixei o link aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Cookie Clicker. Ele é no browser, quem quiser jogar, tá o link ali, tá? E como é que funciona? É um jogo bem simples, onde você só precisa clicar no cookie, tá? E cada clique você ganha um cookie, e daí você vai ficar clicando no cookie, e é isso aí, tá? E daí conforme for acontecendo as coisas aqui, você pode comprar cursor, que vai te ajudar a clicar. Ele vai clicar, agora eu tenho 0.1 cookies por segundo, e daí vai indo. Isso aqui tudo é um jogo feito com JavaScript, meus queridos. Então, HTML, CSS e JavaScript. Tá? O JavaScript está fazendo as ações, tomada de decisão, está detectando quantos cliques eu estou dando, está jogando para um contadorzinho lá, tem achievements, ou seja, eu tenho conquistas, está guardando na memória para se eu sair e voltar, ele vai estar aqui novamente, tá? Então, é muito interessante a forma com que você pode trabalhar com JavaScript e com games também. Para quem tem mais essa tendência, você pode comprar até uma avó, daí a avó ela vai cozinhando cookies para você também. Tem até o nome da avó e a idade, ó. E daí, professor, como é que você sabe que isso aí é JavaScript? Porque fui eu que fiz. Não, brincadeira, não fui eu que fiz. Ó, a gente clica em F12, em Elements, aí você consegue ver que tem uns negócios rodando aqui. No body, ó, tem os scripts, runtime, polyfill, vendor. Daí, aqui no console você consegue dar alguns comandos, tá? Para fazer o negócio rodar. Quer ver? Deixa eu inspecionar esse elemento para ver o que tá rolando aqui. Ó, uns IDs, só que a gente vê que são só divs e IDs. E aí os IDs ou classes, e tudo isso sendo manipulado pelo JavaScript, ou seja, pela DOM. A gente vai entender o que é a DOM nas próximas aulas. Um problema é que por ser direto no navegador, a gente consegue alterar. Tá? Então, por exemplo, tem comandos cookie clicker. Daí tem uns comandinhos aqui de cookie infinito, ó, game earn, ó, quantidade praticamente infinita de biscoitos. É só você vir aqui, F12, console, joga, aí ó, 1 nonilhão de cookies. Daí eu posso comprar a mineradora, várias vós, templos, bancos. Então, você vê, tem um pouco dessa particularidade da segurança, né?
você teria que ter travado isso de alguma forma, apesar de que eu acho que eles fizeram isso de propósito. Mas se você entender as funções que estão acontecendo, o porquê das funções do JavaScript, você consegue manipular ela pelo seu navegador. Como a gente consegue... Não, se atualizar ele não volta ao normal. Por quê? Ah, não, ele voltou sim. É porque eu não salvei. Mas esse jogo ele salva... Você vê, ele tá com aquela que eu salvei antes. Né? Que ele guardou na memória esse daí. Então, o problema disso, né, é que ele está utilizando o seu navegador. Ele está guardando isso no navegador. Então, se você deletar o histórico, por exemplo, vai deletar o seu save. Tá? Então, você está, sei lá, 2 anos jogando Cookie Clicker, ou porque eu não sei, mas se por um acaso você estiver jogando 2 anos com Cookie Clicker e passar um CCleaner ali, pode ser que você perca o seu save. Porque não está no servidor em si, tá? Está no seu próprio navegador. É isso. Quem quiser jogar é legalzinho, tá? E daí, olha a expansão do negócio, tá? Em 2009, a gente tinha JavaScript, jQuery, vocês já devem ter ouvido falar, e XJS, que eram ferramentas para trabalhar com JavaScript. Daí agora não, né? Isso aqui é 2019. Já tinha tudo isso aqui. Tá? Hoje em dia, praticamente surge um por dia. Né? Se a gente for parar para olhar, um por mês, no mínimo, enquanto eles se atualizam toda hora, então não dá para saber tudo. Tá? É humanamente impossível você ser full stack aqui. Tá? Não tem como. O que você vai fazer é entender JavaScript muito bem, a ponto de entender o que esses frameworks estão fazendo nele. Tá? Então, se atenham nisso. Vocês não precisam necessariamente aprender um por um. Tá? Eu sei JavaScript, a empresa que eu estou querendo mandar a minha vaga tem uma vaga para quem sabe Angular. Você vai pegar rapidinho. Tá? React a gente vai ver aqui. Vue é outra coisa que também não é tão complexa. E aí, isso aqui, na verdade, cada um desses apareceu para facilitar a vida. Tá? Então não faz sentido nenhum ser mais difícil. Tá? Então, parte do pressuposto que você sabendo JavaScript, o resto fica mais fácil. Tá? E qual que é a estrutura de dados voltado para a linguagem JavaScript, né? Todas as linguagens de programação, ela tem a sua própria estrutura de dados, que é a forma com que ela trabalha com os dados em si, com memória, etc. No JavaScript, a gente tem um negócio diferenciado, tá? E um pouco polêmico também, é polêmico porque é uma inovação, tá? Então, ele tem uma tipagem dinâmica. Como assim uma tipagem dinâmica? Ele não tem uma estrutura de dados. Ele abrange muitas estruturas de dados. O que pode gerar confusão, tá, em alguns momentos, mas não é porque a linguagem é ruim, não é porque é uma linguagem que vocês vão ouvir por aí, que o povo fala, que é uma linguagem desleixada. Né? O problema em si é que o pessoal não consegue lidar com a liberdade. Né? Então, o JavaScript é uma linguagem que te dá liberdade para fazer muitas coisas, e muitas coisas que fogem da lógica padrão. Tá? Então, você vai mostrar um negócio para um programador mais conservador, e ele vai olhar e vai falar, mano, que é isso que você está fazendo? Nossa, não faz sentido nenhum. Não, cara, mas aí você joga isso aqui para lá, isso aqui para cá. Não, só não. Tá? Então, mas na verdade, essa liberdade é o que traz a inovação do JavaScript
E é por isso que ela é tão aclamada, né? O JavaScript ele é tão usado ultimamente, porque a gente, aos poucos, a gente consegue entender o poder dessa linguagem e o poder dela ser flexível, tá? Ela tem alguns problemas, sim, mas todas as linguagens, todos os tipos têm seus problemas, têm seus prós e seus contras. Cabe a você, programador, detectar qual que é o melhor ambiente para cada uma delas. Tá? Eu costumo dizer, toda vez que eu falo sobre esse assunto, que a gente está formando aqui no Senai programadores. Tá? A gente não está formando programadores JavaScript. Tá? Vocês vão ser programadores e ponto final. Tá? Vocês vão aprender a programar qual linguagem, o que o coraçãozinho de vocês mandar e o que a vida for levando vocês. Tá? Mas vocês não vão ficar atrelados a uma linguagem só, porque isso acorrenta a pessoa e quando o mercado mudar, você vai ficar para trás. Tá? Então isso não pode acontecer com vocês. Tenham a visão de vocês serem os programadores de qualquer linguagem. E daí, né, a gente chama o JavaScript de fracamente tipado, tá? Ou tipagem dinâmica, por conta desse dinamismo, dessa flexibilidade. Já outras linguagens, por exemplo, C#, por exemplo, Java, são linguagens fortemente tipadas ou estática. O que acontece? Você não consegue mudar a estrutura de dados dela, tá? Então, é nesse sentido que as coisas, que você tem essa diferença. Por isso que eu disse que Java é diferente de JavaScript, tá? Quando eu falei que ela tem elementos parecidos com HTML, ela tem elementos parecidos com Java também, então com C#. Isso aí traz, o que eu estou querendo dizer é esse dinamismo da linguagem, tá? Isso aí está trazendo essa carga de dinamismo. Tá? Uma é dinâmica, a outra não é. E por si só já torna as coisas complexas, né? Coisas diferentes. Vamos a um exemplo então de JavaScript. Eu tenho aqui um exemplinho, mas eu vou abrir para vocês no próprio VS Code aqui. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Então vamos lá. O console log, deixa eu ver se eu aumento o tamanho aqui. Console.log, tá? Isso aqui vai mostrar no nosso console alguma coisa. Vou mostrar o quê? 10. Eita. 10 dividido por 2. Ah, professor, mas esse 10 é uma string. Como assim você vai dividir uma string por um número? Vamos rodar? Seleciona e clica em Run Code. 5. E aí, vocês esperavam que se eu dividisse uma string por um número, eu ia ter um número? Eu quero saber o que vocês acharam disso, para começo de conversa. Cinco strings. Facilita a vida? Exatamente. Por quê? Porque ele vai olhar, o JavaScript ele tem essa consciência, digamos assim, né? Ele vai falar, ele está tentando dividir uma string por um número. Então isso aqui não deve ser uma string, né? Então pode ser que seja um número. Deixa eu converter rapidão para ver no que dá. E se me gerar um resultado, eu mostro. Que foi o que aconteceu. Então, o que a gente pode fazer aqui também? Vamos fazer um console log. Console log 10 mais 2. Vamos lá. Quem que chuta o resultado disso aqui?
Vamos lá, chutem no chat aí o resultado disso aqui. 25? Meu querido. 0. 12. 102, disse. Professor, ele não tinha aquele. Não sei se é versões antigas que ele tinha aquele problema de concatenação quando você fazia uma soma. Então, exatamente isso. Quando eu der o run, ele vai dar 102. Ele vai concatenar com um 2. Por quê? 10 é uma string. E daí você está somando ou concatenando com 2. Tá? Ou seja, são essas coisas que fazem as pessoas ficarem, nossa, que coisa estranha. Né? Mas faz total sentido. Por quê? Você não tem como dividir uma string. É uma operação que não se faz com uma string. Tá? Então, provavelmente é um número. Já E se eu aqui... passar sem a aspa dupla? Como faz? Não, aí ele soma assim. Aí são 2 números. Aí fica 12. Número com número não tem problema nenhum. O problema é número com string. Tá? Se eu colocar as aspas, aí o rolê concatena. Se eu tirar as aspas duplas, daí ele soma. Porque ele vê, são 2 números, então ele está somando. Se é um string com um número e ele está usando o símbolo de mais, ele quer concatenar. Por quê? Eu posso concatenar strings, né? Então, sei lá, ele quer concatenar o string com o número e daí ele faz o inverso. Ele vai fazer o número 2 virar uma string, né? Que vai aparecer tudo como uma string só, né? Vai aparecer 102. Beleza? Só que daí, vejam só. Se aqui ele está dividindo, certo? Tá retornando 5 para mim. Se eu colocar vírgula 2, então 10,2 pode aparecer, né? Ele dá esse nan. Esse nan significa not a number. Ou seja, não é um número. Você está tentando dividir um negócio que não é um número. Ué, mas como assim? Você acabou de conseguir dividir 10 por 2, por que você não consegue 10,2 por 2? Porque ele usa. Ele teria que usar o ponto, que estaria em inglês. Vamos tentar. O cara matou a pau. Sagaz. O vírgula, ele entende que é uma coisa voltada para uma string, né? Um divisor de string. E o ponto, ele entende sim que é um divisor de número. Então, se você usar o ponto, ele vai entender. Se você usar vírgula, ele vai dar pau. Né? E vocês viram que são várias coisinhas, várias nuances, que se você não entende a linguagem, você pode acabar se perdendo, né? E aí falando que a linguagem é ruim. Mas não é ruim. Olha a liberdade que eu tenho para fazer coisa aqui. Né? Mais um exemplo. Console.log 0.1 mais 0.7. E o resultado, obviamente, vai ser 0.799999. Isso aqui não tem explicação mesmo, viu, pessoas? Isso aqui, na verdade, até tem explicação. Mas, infelizmente, esse é um dos contras. Tá? Isso aqui, a forma como o JavaScript entende os dados, cria essa diferençazinha, tá? Quando você está trabalhando com números que não são inteiros.
Então ele gera uma imprecisão. Tá? Então, pense na seguinte hipótese. Se eu estiver trabalhando com um sistema que os números precisam de uma... literalmente, precisam ser precisos, talvez JavaScript não seja a melhor linguagem para você trabalhar com isso. Lógico que tem ferramentas, frameworks, que vão corrigindo essas nuances. Tá? Isso acontece porque, para facilitar em alguns pontos, você acaba gerando imprecisões. Tá? Então, infelizmente, acontece. Eu queria mostrar isso aqui para vocês verem em si que não é um erro. Tá? Porque matematicamente ainda é 0,8, tá? Por arredondamento. Mas se você estiver calculando, por exemplo, cálculo milimétrico de alguma coisa, isso aqui vai fazer diferença. Né? Então, casos e casos para se usar o JavaScript. Tá? Eu acho que era esses os exemplos. Vamos para o próximo. É isso aí, ó. Eu deixei aqui, tá no slide. E também tem um arquivo com tudo isso aqui, tá? Para se vocês quiserem rodar depois, não precisar ficar copiando. Façam de vocês, tá? Mas tem a colinha, tá? Além disso, a gente tem os tipos de dados. Só que eu não preciso explanar muito, vocês já sabem. Então, temos os números, as strings, booleano, nulo, que não tem nenhum valor, undefined, tem uma ausência de valor. A gente tem object, que é um objeto, e um array, que é um vetor com algumas coisas dentro. E daí, algumas coisas esquisitas aqui também. Tá? Esse aqui eu nem vou colocar no VS Code, mas veja só. Se eu tiver um number, o number ele é uma função, tá? E colocar nulo dentro dela, ele vai me retornar 0. Aí beleza, daí você fala, tá, se eu colocar um número nulo, então é 0, aí você fala, então o nulo é igual a 0. Não, não é. Porque nulo não é um número. Tá? E daí o nulo, então ele é menor que 1. É verdade. Tá? E o tipo, né? O type of é uma função que puxa o que você colocar aqui dentro, ele vai definir o que é um tipo. Qual que é o tipo do negócio que você colocou aqui. Esse aqui é o num, que é o not a number, que apareceu lá no outro exercício nosso. O tipo do não é um número, é um número. Tá? Mas isso aqui são coisas esquisitas. Por quê? Porque, logicamente, olhando assim, são coisas que fazem a gente ter uma certa estranheza. Né? Mas a gente, no andar da carruagem, vai entender o porquê. Tá? Do nulo não ser um número. Aí do number null ser um número e o tipo do not a number ser um número. Tá? Então isso tem um porquê, tem um motivo, mas é esquisito. Eu deixei aqui para vocês refletirem sobre. E daí aqui eu também deixei a diferença entre null e undefined. Na verdade até mais. Isso aqui a gente, infelizmente, teve que comprar um pote de paçoquinha para usar esse exemplo. Mas, a priori, deu tudo certo, ninguém passou mal, comemos tudo, estamos bem. O undefined, então ele não foi definido, não tem definição nenhuma. Então você não sabe, é um pote, mas um pote que você não sabe do que é. Tá? Já o zero é quando você sabe que o pote é de paçoquinha e você tem como guardar paçoquinha lá, mas não tem paçoquinha.
Então, Tayla, acabou a paçoquinha, velho. Desculpa. Mas quando você vier de volta no presencial, nós compra. Ó, o nulo é... Eu sei que é para guardar paçoquinha, mas não tem paçoquinha nenhuma. E além disso, eu não consigo guardar paçoquinha. Tá? Então, não existe paçoquinha aqui dentro, nem a possibilidade de ser guardado. E algo diferente de zero, então no zero, eu sei que o pote é de paçoquinha e tem paçoquinha dentro. Beleza? Então, quantas paçoquinhas? Não sei, é diferente de zero só. Então, o zero não tem paçoquinha. Aqui tem paçoquinha. Tá? Isso é importante para vocês entenderem algumas coisas daqui para frente que o JavaScript pode retornar para a gente. Tá? Como a gente declara variável no JavaScript, tá? Então a gente tem aqui var nome igual a Kaique. Tanto faz se usar aspas simples ou aspas duplas, tá? Vai ser string de qualquer forma. A gente pode usar var idade, um número, ele vai ser um int. Uma variável sem definição, ele vai dar um undefined. Sempre que a gente criar, até no próprio navegador, deixa eu dar um exemplo no navegador aqui, ó, por exemplo. Clicar na minha cola aqui. Vamos dar um F12. Então, eita, foi demais. Beleza. A gente dá um var nome Saulo. Eita. Eu esqueci do igual. Var nome é igual e das aspas. Saulo. Undefined. Ou seja, lembra do exemplo da paçoquinha? Ele deu não definido, né? Então, significa que eu tenho um pote de guardar alguma coisa. Você acabou de criar um pote, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma idade, né? Ou então vai chamar essa variável nome. O nome tá lá dentro, Saulo. Beleza? E daí, agora a gente vai testar uma var com um número. Var idade é igual, aí não pode colocar aspas, né? 27. Undefined. Então, beleza. Quando der o undefined, considere que foi um sucesso, tá? E daí, se você jogar aqui idade, 27. Beleza? Note que a gente está trabalhando com JavaScript no próprio console. A gente nem abriu o VS Code para brincar com isso aí. Tá? Vamos voltar aqui. O var nula é igual a null. Um objeto. Daí ele retorna um objeto. Certo? O que isso significa? Que eu estou criando uma variável, colocando um valor nulo, mas ele está retornando para mim um objeto, porque nulo é um objeto. Tá? Estão achando meio confuso? Não é confuso, ele só é libertador, cara, quando você se liberta dessas amarras de tipos de dados e conceitos lógicos normais, tá? Com o tempo, vocês vão fazendo exercíciozinhos, o negócio vai ficando melhor, tá? Não é difícil, porque aqui, olha só, as vars, né? Vocês já fazem vars em outras linguagens, a cara é a mesma,
Tá? O que é diferente é a forma com que o JavaScript vai interpretar isso aí. Tá? Inclusive, a gente vai ver a diferença da gente usar uma variável, uma constante e um let. Tá? Então, as variáveis em si, elas são pouco usadas no JavaScript. JavaScript é bipolar. Nós somos acostumados com prisão. Eu vou libertar vocês da prisão, meus queridos. Não fiquem assim. Ou então a gente vai para a clínica de reabilitação depois disso aqui. O JavaScript, então, você não pode usar muitas variáveis. Por quê? Lembra que eu falei que ele te dá muita liberdade? Então, o problema da var é que ela te dá muita liberdade. E você acaba tendo problemas de uma variável sobrepondo a outra, dependendo do caso. Tá? Então, se você não quiser que isso aconteça, você vai usar outra coisa. Tá? A gente chegará lá. Temos o const, que são as constantes. Então, const nota igual a 0 é um int. Beleza? Const sobrenomes anet, string, normal, do mesmo jeito que você fez com o var. Só que note que o azul fica diferente. Né? Fica um azul um pouquinho mais escuro, para você já visivelmente já perceber que está diferente. Tá? O que a constante faz? Exatamente o que a constante faz nas outras linguagens. Tá? Você não, esse valor não muda, vai ser um valor fixo. Tá? Agora o let. O let, ele é uma variável mais parruda. Né? Eles perceberam que var estava dando ruim. Então daí eles criaram o let. Que ela deve ser usada basicamente sempre ao invés do var. Tá? Essa palavra ela foi adicionada para adicionar uma série de regras que deixam a variável mais segura. Tá? Então, lembra que a gente estava falando da liberdade? Essa aqui tem menos. Tá? Mas você tem a liberdade de escolher se vai escolher a var ou vai escolher a let. Tá? Nos projetos, o JavaScript no front ou back, os dois ou nenhum. A gente vai usar no front. É isso aí. Então, o let, a declaração em si, ela é praticamente igual ao var, tá? Só que ela tem um negócio diferenciado que vocês vão ver, mas a gente vai precisar fazer um ifzinho para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então eu vou puxar aqui a diferença entre var e let, primeiramente, mas daí a gente puxa uns exemplos. O var, ele tem escopo de função, enquanto o let, ele tem escopo de bloco. Tá? Então, isso quer dizer que quando o var é usado, ele vai ficar disponível por todo o function, ou o arquivo, né, em que ele for declarado. E o let ele vai ficar disponível apenas aonde ele está colocado ali no bloquinho dele. Então, se você tentar chamar fora desse bloquinho, você não consegue. Tá? Digamos, então, tá? Usem essa analogia que o var, ele é a roupa que você usa para sair e o let é o pijama. Tá? Com sua roupa de sair, você pode passear, andar dentro de casa e até dormir com ela, que ninguém vai achar esquisito. Tá? Agora, com seu pijama, você pode andar dentro de casa confortavelmente e também dormir com ele. Mas, pelo menos teoricamente, não pode passear com ele sem que achem estranho. Então, o let, você não pode passear com ele. Tá? O let, ele é seu pijama e o var é sua roupa de sair. Né? Inclusive, o Saulão estava dizendo que o professor Fernando usou como exemplo que o var é de várzea. Tá? E eu gostei do termo. Então, por isso escrevo por extenso. Ficou claro isso aí? A diferença entre var e let? Pelo menos nesse sentido? Perfeito. Daí a gente vai fazer isso aqui, né?
if true, deixa eu puxar isso aqui no VS Code para facilitar, só que eu vou ter que diminuir um pouco o zoom. Então vamos lá. Se verdade, o que for verdade, não sei, mano. Se for verdade só. Var sair vai ser igual roupa de sair. Beleza? Aqui eu vou usar a roupa de sair. Se eu usar aqui console log, daí a gente coloca o que? Aqui dentro a gente coloca a variável sair para ver, para puxar o que tem dentro dessa variável. Vamos lá. Run code. Sair is not defined. Espera aí. Ah, tá. Tem que rodar tudo junto. Run code. Agora sim. Roupa de sair. Tá? Ou seja, ao selecionar tudo isso aqui, fora do bloco, né? Porque isso aqui é um bloquinho. Fora desse bloquinho eu consigo ver a variável. Tá? Aí agora vamos fazer com let. If. Na verdade, deixa eu digitar rápido aqui. Let dormir pijama. Console. Log. Dormir. Agora deu pau. Dormir is not defined. Se eu colocar var, pijama. Tô saindo de pijama. Não posso. Tá? Então, vejam que quando eu uso let, ele fica preso ao if. E quando eu uso o var, ele está muito solto. Eu posso chamar ele a qualquer momento. Inclusive, eu posso chamar ele até aqui embaixo, depois de até fazer outro let. Ó. Eita, peraí, deu ruim. Dormir is not defined. Ah, tá, ele deu ruim com o dormir, tá. Beleza. É isso, meus queridos. Então, entenderam a diferença entre eu ter o escopo de bloco e eu não ter o escopo de bloco? Tá simples. Bom, vamos lá. Professor, o let, ele é uma coisa fixa, né? Que ele não muda, né? Não, Que ele não é... deixa Não, ele é igual ao var. ter duas mais de opção, né? Você consegue mudar o let dentro desse escopo, tá? O let, ele é igual, ele se comporta como uma variável, a única diferença, ele não sai para fora do bloco. Então, se você quiser fazer alguma coisa, por exemplo, de pijama, aqui você consegue continuar o código usando pijama. Tá? Pode mudar o valor, pode mudar o tipo, mudar cor, muda tudo. Agora, aqui fora, só roupa de sair. Então, eu só consigo tirar do if se eu estiver usando o var. Tá? Deu para entender? Não entendi sim, obrigado. Mas a pergunta foi bem válida, porque eu não tinha explicado ainda que o let era igual ao var. Né? Mas aí, quando que eu devo usar o var? Né, de maneira correta? Porque não é para a gente simplesmente abolir a existência do var. Né, usar para sempre o let.
né? É, a gente às vezes pode usar o var para fazer um negócio que a gente chama de hoisting. Tá? Eu sei que é um termo estranho, mas o que isso significa? Que a gente vai içar ou elevar a coisa, né? Então o hoisting é a ação de pegar uma declaração de variável e levar até o topo da execução. Esse comportamento ele acontece com a palavra-chave var e fica claro quando você testa o seguinte, dá um ligue nisso aqui. Deixa eu abrir aqui e fazer com vocês isso aqui. Então, console log banana. Daí eu vou colocar var banana igual nanica. Inclusive, é completamente opcional eu usar o ponto e vírgula, tá? Eu não queria entrar nesse mérito agora, mas já vou usar. Vou tirar. Run undefined. O que isso significa? Que ele definiu o var banana, ele conseguiu entender. Mesmo com o console log, ele puxou o banana. Ah, professor, mas não vai mostrar? Neste momento, ele não sabia o que era banana. Ele até subiu. Então, quando você executou, ele falou, mano, ele quer saber o que é banana, tá? Eu vou subir essa variável, mas eu não vou mostrar por enquanto. Mas eu vou definir. Então, quando você rodou, ele até deixou acontecer a coisa. Se eu der um console... Deixa eu copiar e colar, mais fácil. E der outro console log embaixo igualzinho. Aí ele vai dar undefined e nanica. Ou seja, ele pegou o resultado do banana, ele subiu com o resultado da banana, só que daí ele falou, ah não, beleza, eu vou mostrar. Professor, Diga. e se coloca a declaração da variável antes de chamar o console? Porque no C# a gente fazia assim, né? Ah, sim, isso sim. Daí funciona direitinho. Aqui é só explicar o hoisting. Tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês que mesmo se a variável ela tiver depois de você chamar ela, ele vai puxar a variável. Por quê? O que acontece? Aqui embaixo, na verdade aqui em cima, o que ele está fazendo? Pensando igual o JavaScript estaria pensando. Ele está pedindo para eu mostrar no console a variável banana. Mano, eu sei lá o que é banana, velho. Ele não me falou até agora o que é banana. Deixa eu dar uma procurada. Daí eu procuro banana. Achei a banana. Ah, pô, tá, entendi. Undefined. Então, antes de você falar o que é banana, cara, deixa eu colocar ela aqui. Então ele subiu, né? Aí, se eu fizer, depois dele definir, eu fizer mais um console log, aí sim ele vai mostrar o nanica, que foi o que aconteceu aqui. Ele deu primeiro undefined, depois ele mostrou o nanica. Ah, mas se você fizer igual você faz no C# de mostrar antes, não tem problema nenhum. Que é isso aqui. E ele vai mostrar direto o nanica, porque você primeiro definiu, né, a variável, e daí quando você chamou, ele já sabia do que se tratava, já tinha sido definida. Entendeu? Entendi sim, professor. Isso. O Saulão já fazendo a boa aí para nós. Ele içou, né, a declaração e não a atribuição. Ele não colocou nada na variável. Na verdade, ele atribuiu depois, né? Mas ele içou apenas a declaração. Com let o resultado é diferente, tá?
Então, vamos ver aqui com o let. Ó, se eu usar console, log, run code, dá pau. Eu não consigo acessar a banana, velho. Eu não sei o que você queria aqui, mas não sei. Não existe. Ah, mas professor, teoricamente está no mesmo bloco. Sim, está no mesmo bloco. Só que o let, ele não faz o hoisting. Não faz. Não faz. Não faz. Não existe. Beleza? Então, se você fizer um código imaginando que vai acontecer isso, host, porque no final das contas você vai começar a se acostumar com essas coisas do JavaScript e vai tentar fazer umas peripécias, uns parkour de código. E daí, se você estiver usando o let, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Não vai conseguir fazer o hosting. Então, ó, se você tentar dessa forma, ele não vai conseguir acessar a banana. Se você tentar assim também, ele não vai conseguir acessar de forma nenhuma, né? E aí, se você colocar primeiro o let e depois o console, aí sim ele consegue acessar, tá? E aí você fala, mas professor, por que aqui, igual você fez no var, onde ele identificou que você ia usar a banana, depois chamou banana e daí ele mostrou a banana, que deu undefined e nanica. Por que no final das contas não aconteceu a mesma coisa aqui? Porque quando passou por aqui, ele falou, eu não faço ideia do que é banana, eu não consigo puxar, então não sei o que é banana, e é isso aí, velho. Não sei o que é, referência e error, não sei o que é, se vira. E nem chegou a passar isso aqui, tá? Então ele não puxou para cima a declaração. Beleza? Em resumo, tá? A gente a palavra reservada, né? Const não tem escopo global. Escopo de função tem no const. Escopo de bloco tem também. Pode ser sobrescrito? Não. Significa que você pode jogar um por cima do outro. Tá? Não. O let, você também não tem escopo global, mas você pode sobrescrever ele. Essa é a diferença entre let e const. Já com o var, você não tem escopo de bloco, ou seja, você não consegue deixar o var limitado ao if. Tá? O var é de todo mundo e todo mundo é dele também, e é isso aí. Tá? E ele tem escopo global, com certeza, é isso que faz ele ser de todo mundo. Tem escopo de função e pode ser sobrescrito. Agora os operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos é bem tranquilinho. Tá? Só para mostrar para vocês a diferença, não precisa ter muita coisa assim. 1 igual é atribuição, 2 igual é igualdade, 3 igual é igualdade estrita. Isso aqui é novidade. Tá? Ah, professor, por que eu preciso ter 3 igual? Que lembra do fracamente tipado? As comparações elas podem ficar meio confusas se eu não tiver uma maneira de identificar se é aquilo mesmo. Tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos. Se eu fizer x igual a y, ele vai atribuir y a x. Tá? Então ele vai jogar o valor de y para x. Se fizer var1 é igual a 3, ele vai atribuir a variável, ele vai atribuir 3 a variável var1. Então ele vai atribuir para cá. Se eu comparar agora 3, ele é igual ao var1,
ele é igual, tá? Porque os dois são 3. Se eu falar ele é igual no sentido de ele é exatamente igual, ele é exatamente igual, porque se eu usar uma string 3, sendo igual ao var1, tá puxando o var1 aqui, então é igual, especificamente sim. Agora, se eu testar aqui com aspas simples também, mesma coisa, 3 é igual a 3, é string. Só que, se eu fizer com 3 igual, fica diferente. 3 é igual a 3 número, beleza? 3 é estritamente igual a 3 string? Aí não, aí é falso. Alguém sabe o porquê desse 3 igual, então, baseado nesse exemplo? Ele tá comparando o tipo. Exatamente. Ele atribui, igual é atribuição. 2 igual é comparação simples. 3 igual é comparação até com o tipo. Tá? Por ser fracamente tipado, você precisa entender qual que é o tipo, se ele é igual mesmo, então tem que fazer essa comparação. Tá? Então por isso que a gente tem o nosso terceiro igual aqui. Por que um é int e o outro é string? Aonde? Aqui? Ah, tá. Foi a resposta do... Ah, tá, beleza. Exatamente isso. Porque ele está comparando que esse é um int, esse é uma string, então não. Os tipos, eles não são iguais. Mas note que aqui eu fiz a mesma comparação e deu true. Só que não é a mesma comparação. Eu fiz igual. Então ele é exatamente igual? Sim. Os dois são 3. Né? Agora você não quis comparar o tipo. Agora, se você fizer com 3, aí você compara o tipo. Aí beleza, aí é falso. Então eles não são exatamente iguais. Então, eles são gêmeos, univitelinos, mas mesmo assim não são a mesma pessoa. Tá? Para fazer operadores unários, tá? Quando a gente mexe com números e com operações unárias. Então, isso aqui também é um exemplo que a gente estava dando lá no começo da aula sobre concatenar ou não. Mas você pode simplesmente... deixa eu mandar para o VS Code aqui. Deletar isso aqui. E daí, vamos fazendo então. Se eu fizer mais 3, run code. Eita, peraí. Deu ruim. Eu preciso atribuir lá em cima. Peraí. E diferente. Também. Será que eu coloquei mais para baixo? Não coloquei. Eu coloquei lá no outro slide. Aqui, ó. Ah, não coloquei o diferente em si. Mas é a mesma coisa. Tá? Tem mais operador... Não. Mas tem algumas variações disso aqui. Na documentação vocês vão ver melhor. Eu posso passar o link para vocês depois da documentação. Tá? Aqui, né, como eu tinha feito tudo no mesmo arquivo, eu estava puxando de algum lugar. Se eu fizer, por exemplo, uma operação com o 3, ele vai retornar só o 3. Eu não preciso ter mais nada. Se eu só colocar mais 3, ele vai retornar 3. Por quê? Você está adicionando nada ao 3. Beleza? Aí, ó, o Yuri já postou pra gente a documentação. Valeu, Yuri. Se eu fizer também mais 3, ele também vai retornar 3, normal. Se eu retornar mais Kaique, ele vai retornar not a number. Por quê?
Porque ele, teoricamente, está somando nada, número, com alguma coisa que também deveria ser número. A gente entra naquele mesmo caso dos primeiros slides ali, onde eu estou tentando somar com uma string. Né? Mas aqui no caso, veja que ele está somando, ele não está concatenando. Tá, mas aí para concatenar, aí eu consigo, começando com uma string, e daí passando para uma outra string. Aí funciona. Tá? Se eu tentar usar esse operador com número e string, retorna a concatenação. Mesma coisa ao contrário. Tá? Que isso aqui é uma dúvida que acaba surgindo. Se eu tentar somar um número com uma string, não dá certo. Né? Mas e se eu tentar somar uma string com um número? Também não dá certo. Tá? E na declaração de variável, olha só que legal. Né? Você pode falar, ó, variável x é igual a 3. Então, se eu tiver menos x, eu tenho menos 3. Você simplesmente pode negar esse valor na hora de mostrar. Ou então retornar só o x, que foi o que a gente fez lá na hora do navegador. Quer ver isso funcionando no navegador? Ó. Var x. Eita. Var x recebe 3. Se eu der agora menos x, dá menos 3. Se eu mostrar o x, dá 3. Beleza, mano? Era isso, meus queridos. Alguma dúvida? Eu vou abrir para dúvidas agora, eu vou parar a gravação, tá? E daí a gente conversa um pouco sobre a aula de hoje, o que vocês entenderam, não entenderam, beleza? Tem mais pessoas que estão assistindo gravado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like aí, compartilha com os amiguinhos, é nóis.